Oi, bancário, tudo bem? Hoje nós vamos fazer aqueles vídeos que vocês gostam de react, né? A gente faz muito pouco e são vídeos que têm muita audiência. Eu, Paulo Tonon, já assisti esse vídeo em pesquisa pela internet. Achei legal compartilhar com vocês. A gente vai deixar, inclusive, na descrição o vídeo completo, para quem quiser assistir. Estou com o Alexandre aqui, que não viu o vídeo ainda. Então ele vai fazer um react com comentários, sem ter visto o vídeo, né, Alexandre? Vamos tentar, vamos nessa. E aí vamos passando e comentando, porque essa realidade da pessoa que está falando é o que a gente vê todo dia aqui dentro, né, Alexandre? Infelizmente, né? Eu não vi o vídeo, mas estou acreditando na sua palavra. Vamos conferir. Da minha decisão, mas eu tava dentro do meu sonho. Aquilo, meu Deus, pra mim era tudo. E aí comecei, passou. E com o tempo, eu fui vendo que, na verdade, aquilo só estava alimentando o meu ego. Apenas o meu ego, e apenas o meu ego no quesito financeiro e no quesito status. Porque eu não tava me sentindo... como é que eu posso te dizer? Eu sou uma pessoa que eu gosto de ver que o que eu faço tem resultado. Seja em números, seja em feedbacks, seja em agradecimento, seja alguém dizendo, olha, acho realmente... que dá para parar aí, né? Eu acho que começa com ela falando... É até legal que nesse canal tem outros vídeos dela começando a trabalhar no banco, então ela tá toda de bata, ela fala... Tem vídeo dela falando, tem que fazer isso para vender mais, tem que fazer isso para... E aí a gente já vê que ela começa de um jeito e vai murchando, né? Porque eu acho que um dos problemas da categoria bancária, né, Alexandre? Aí você pode até comentar, é não ver na prática o final do seu trabalho, né? Cara, isso é muito comum, né? É uma das coisas que as pessoas fazem para desumanizar em campo de concentração é isso. Era fazer aquele trabalho de um lado para o outro sem sentido, uma coisa meio sem sentido. E a pessoa não consegue ver, né, uma função naquilo. Isso é muito triste. Né? E ela fala, falta de reconhecimento. Né? Todo ser humano, independente, né, de como você seja, da sua personalidade, você precisa de reconhecimento. E o banco ele desumaniza e ele realmente não dá esse reconhecimento. E quando dá, são de maneiras muito insignificantes. Né? Então a gente vê a frustração. Né? Isso aí é o retrato da frustração. Foi bom que tu fez. E eu vi que isso não estava acontecendo. Que o que era importante pra mim não era importante pra empresa, né? O que para mim era uma coisa que era certa a ser feita, não era bem o que era certo pra empresa, ou enfim, não era o que a empresa valorizava muito. E isso foi me desmotivando, isso foi me... É o banco 5 estrelas, viu? Ela não fala, eu sentia que mas é o famoso, Alexandre. Alexandre. Abaixo, porque acabava que eu tinha que focar a minha energia ali. Porque, afinal de contas, aquilo ali era o meu trabalho. E eu sempre fui uma pessoa muito dedicada, independente do que eu estivesse fazendo. Eu acho que se a gente tá num local, a gente tem que fazer aquilo ali. Porque aquilo é o nosso trabalho, entendeu? Aquilo ali é o que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer bem feito. Eu sempre pensei assim. Só que eu via que eu não conseguia bater as metas, né? Ser aquilo que pra mim era certo. Enfim, não conseguia, me sentia mal e tudo mais. E isso começou a afetar a minha parte psicológica, né? Porque eu via, como eu falei até esses dias lá pelo meu Instagram, eu via que a questão de... a gente é um ser humano só. Eu sou uma pessoa principalmente muito assim. O que acontece em uma área da minha vida acaba interferindo nas demais. Eu não consigo separar absolutamente tudo. Então, acontecia que se algo ruim acontecia comigo lá, eu não conseguia tocar as demais coisas. E assim foi meio que ficando ruim as outras áreas, os outros pratinhos, foram tudo se desequilibrando. Fazer igual o Joe Clever, para. É isso. É o que a gente ouve todo dia, né? É inacreditável como esses depoimentos se repetem, né, Alexandre? Da pessoa que chega animada e vai se frustrando porque não consegue atingir a meta que é diária. No Itaú é pior ainda atualmente, né? E aí começa a levar o problema do banco para casa, né? Exato, não tem como separar, né? Existe essa fábula de que você tem que ser um no banco, um em casa. Não, gente, é um ser humano completo em todos os lugares. E as metas são inatingíveis, né? Porque assim, se você bate a meta no mês, no outro mês ela vai estar aumentada. Então assim, vai chegar uma hora realmente que vai ser insuficiente. Então assim, não tem muito como escapar disso, desse sentimento, dessa frustração, né? E aí a gente vê no depoimento dela, é claro, né? Dia após dia, né? Isso vai matando o ser humano por dentro. Vai realmente questionando a importância de estar desenvolvendo aquele trabalho. E será que meu lugar é aqui mesmo, né? É um local de sofrimento, não tem como escapar. E ela usa uma expressão que eu acho que é
bem coisa, que ela quer fazer o certo, mas a empresa não quer, né? E a gente que tem acompanhado bem esse Banco 5 Estrelas, né? A gente vê que tem crescido muito esse tipo de coisa, né, Alexandre? De denúncia de que quem faz o certo não serve mais para trabalhar lá, né? Exato. A gente vê que quem corre pelo correto ali acaba realmente ou sendo marginalizado ou chegando ao ponto de não aguentar mais. Aí pede para sair. Foi o que aconteceu, né? Porque eu tentava equilibrar aquele pratinho, mas aquele pratinho não era pra ser meu, entendeu? Aquele pratinho não tava se encaixando na minha vida. Então, enfim, teve episódios até tu perceber que aquilo não é pra ti, que tu não precisa estar ali, porque aquilo não... Isso é perfil. E aquilo não é o teu perfil. E tu tá colocando toda a tua energia numa área completamente errada, que não tem a ver contigo. Né? Numa coisa que não vai te trazer o resultado que tu quer, que tu espera, que te faz bem, que é o que te faz ser feliz. Até tu tomar essa decisão no momento em que tu tem uma casa, né? Uma família, não tem filhos ainda, mas tu já não mora mais com teus pais, né? Tu tem uma certa independência financeira, tu tem contas, né? Tu tem compromissos, né? Que tu precisa zelar e tu começa a pensar muitas e muitas vezes antes de fazer qualquer coisa. E tem que ser tudo muito bem estudado, estruturado. E em meio a uma pandemia, é ainda pior, né? A decisão ainda é ainda mais complicada de ser feita. Mas, chega um momento que dá um burnout, que dá uma saturação geral e começa a afetar. Segura aí, Alexandre. Duas coisas. Primeiro, que você vê que o banco te amarra pela questão financeira, né? Por ser um salário melhor do que o da maioria dos locais, né? Então, você vê, ela fica amarrada. Há quanto tempo será que essa pessoa ela já não queria fazer esse pedido e, por causa da situação financeira, ela vai amargando o sofrimento constante, E ela né? deixa claro, né? Ela não tem filhos, né? Ela tem alguns compromissos financeiros, mas ela ainda não tem uma família. Então, para quem tem uma família, ainda é maior, né? Esse drama, né? Porque você fala, poxa, como é que eu vou colocar a minha família em risco? Como é que eu vou deixar todo mundo exposto? Então, eu vou aguentando até uma hora que realmente o corpo não arrega, né? E agora ela usa a expressão do burnout, né? Que é uma coisa que está cada vez mais comum na nossa categoria. E a gente vê que ela começa a falar isso, ela começa a se emocionar, né? Dá pra perceber, né, Alexandre? Não sei se a câmera vai captar, né? O olho, ele fica um pouco mais, né? Marejado. Isso, ele fica ali. Você consegue ver que tá realmente emocionado ali. Tua saúde mental. E aí não é apenas coisas de tipo desmotivação, desvalorização, seja lá o que for. São outras situações que começam a te afetar. Que antes até poderiam ser pode ser que aconteciam, mas como tu não estava tão vulnerável, tu não absorvia. Mas como agora tu está vulnerável, tá com a tua saúde mental afetada, tá te sentindo mal, aquilo tudo te afeta e tu absorve toda a negatividade do ambiente. E eu comecei a me sentir assim. Negatividade do ambiente. Quando começou a Isso é afetar banco, isso, pessoal. e eu comecei a ver que isso afetava todas as áreas demais da minha vida e que principalmente eu tinha que adiar Agora é bem visível. Olha o olho dela, tá, né? Aí. muitos dos planos. Aí tu pensa, não, peraí, algo está errado. Temos que reformular isso. E aí, claro, tu tem que contar com ajuda, com apoio principalmente da tua família. No meu caso, né, pai, mãe e tal, pessoas que vão te apoiar, te deixar confortável, mas principalmente a pessoa que mora contigo, né, que é questão financeira, que é o que vai pesar, que é quem tem que te apoiar. Então, aí eu tomei uma decisão nos últimos dias, que foi uma decisão libertadora pra mim. Pô, para aí. O que a gente tem visto bastante aqui também, né, Alexandre, dá pra gente comentar aqui, é que muitas vezes, atualmente, primeiro que tem aquele dado que ano passado 15 mil bancários pediram a conta, né? Por vontade própria. Então, isso já é um número alarmante e tem muito a ver com essa sensação libertadora que ela está falando. E mesmo quem está sendo demitido, a gente vai discutir de reintegração, o cara não quer porque ele está sentindo livre sem o banco, né, Alexandre? Como se tivesse tirado um peso, né, cara? Pô, tirei um peso das costas. A situação de desemprego é sempre muito preocupante, ainda mais num país como o nosso. Mas chega uma hora que o cara sente um alívio. Fala, poxa, não vou ter que me submeter mais àquele assédio, não vou ter que mais ficar preocupado com metas, porque assim, o cara, o sono é prejudicado, a saúde
completamente comprometida. Então as pessoas começam a eleger prioridades. Não, prioridade é minha saúde. Prioridade é eu cuidar de mim. Então eu acabo realmente optando por deixar o banco, mesmo tendo um salário um pouquinho, também não é grande coisa maior, né? A gente sabe disso. Mas em vista das outras pessoas que passam uma dificuldade muito grande financeira no Brasil, a gente ainda tem um salário um pouquinho melhor, ainda tem alguns benefícios, né? Mas se você colocar na balança, realmente está cada vez compensando menos. Porque realmente não estava legal, né? Eu não estava legal em questão da minha saúde, enfim. E essa decisão não foi fácil de ser tomada. Vão ter algumas coisas que vão pesar, obviamente. Mas sabe quando tudo isso tu vê com os olhos de que vai dar tudo certo? Por quê? Porque com saúde mental, quando tu tá com luz, tu consegue ver luz, é diferente. As coisas acontecem, as coisas boas vêm, tu atrai a positividade. Quando tu tá num breu, que tu não consegue sair, tu atrai a negatividade. E é muito difícil tu vê as coisas boas. Então... E até é bom lembrar, né, Alexandre, que a gente tem os psicólogos aqui do sindicato para dar todo o apoio quando chega nessa fase de achar que banco é breu, e é mesmo, né? Então, assim, quem é bancário sindicalizado aqui nos sindicatos bancários de Bauru região tem essa vantagem, né, Alexandre? A gente tem esse benefício não porque a gente deseja, não. A gente oferece, né, verdade, esse benefício não porque a gente deseja, mas porque a gente sente que realmente é necessário. Já que a Unimed hoje conta com poucos profissionais, né, muito mal remunerados. Então, assim, é mais uma vez a gente fazendo um papel que não é nosso, mas devido à urgência a gente entende que é fundamental. A gente não poderia deixar a categoria desamparada, né? Isso, né? Para basicamente contar que, né, estou aí mudando a minha carreira, né, profissional, meus objetivos, por conta de não estar feliz, não se encaixar, não ser perfil, e não ver propósito naquilo. Principalmente propósito. É isso que eu acho que pega para todo bancário a médio prazo, né, Alexandre? Não ver o propósito, né, como você já falou, né? É uma coisa um pouco sem sentido, né? O banco já tem uma coisa que deveria ser totalmente diferente, né? O banco deveria ser para incentivar a economia, para movimentar, para dar oportunidade para as pessoas, e na verdade o que a gente vê no Brasil é a contramão disso, né? O banco mais dificulta a vida das pessoas do que facilita. Isso por si só já causa, né, uma frustração. Poxa, eu preciso vender um produto que não é adequado para aquele sujeito. Eu estou vendo que ele está numa condição, mas eu não consigo emprestar porque o sistema não libera para quem realmente precisa, e às vezes acaba emprestando para quem não precisa. Então, assim, tudo isso acaba pesando, né, na consciência da pessoa e acaba, assim, comprometendo a saúde. É claro, não é à toa que a gente recebe esse tipo de relato tão diariamente na nossa categoria, né? Então, não tem muito como correr disso, né? Algumas pessoas lidam melhor, né? São mais tolerantes, e outras não. E aí não é nem, acho que, questão tanto de perfil, porque, sinceramente, eu não vejo um perfil para banco, assim. Banco é uma atividade hoje tão perversa com todo mundo que a gente vai se adaptando e tocando a vida, porque se a gente parar para pensar, a gente estaria fazendo outra coisa em outro lugar. Só aproveitando essa questão que o Alexandre falou das coisas incorretas, né? Ontem, não sei se vocês viram, mas passou um projeto do Boulos na Câmara, pondo multa para os bancos na questão do consignado, né? Justamente porque eles fazem consignado sem as pessoas pedirem, e aí entra, né? Como eles subvertem o que deveria ser o papel do banco, né? De fomento da economia, e hoje se tornou uma praga, e aí o Boulos conseguiu aprovar ontem na Câmara, agora está indo para o Senado, uma multa de 10% do valor de cada empréstimo que for passar sem autorização da pessoa, né? Cara, mais uma vez, um grande exemplo, né, de uma atitude pró-população, né? A gente que está acostumado a ver projeto de lei para lesar a população, quando a gente vê um projeto de lei que vai beneficiar, a gente fica muito contente. Não é à toa que partiu de uma pessoa como o Boulos, né? Que é um cara totalmente ligado ao movimento social, totalmente ligado ao trabalhador. Não é surpresa, o trabalhador, se ele prestar atenção, ele vai ver que existe, sim, uma parte da classe política que pensa nele. É cada vez mais raro, mas existe. É só identificar e saber escolher, né, Tonon? É isso aí. Falta de encontro de propósito. Quando tu trabalha numa empresa, tu precisa que o propósito da empresa
esteja alinhado com o teu propósito de vida. O meu propósito de vida é ajudar as pessoas, é fazer a diferença na vida das pessoas, de alguma forma. E onde eu estava trabalhando, é uma visão de números. Então, muitas vezes não interessa muito fazer a diferença na vida de alguém. E sim, bater uma meta, seja lá como for. E isso é uma coisa que tava me matando real, assim. É uma coisa que eu não tava indo completamente contra o meu propósito. E tava me deixando bem triste, sabe? Eu acho que isso é que nem eu falei, uma questão de perfil. Tem pessoas que conseguem e que, enfim, têm objetivos, são pessoas mais fortes sentimentalmente. Isso eu queria falar, né, Alexandre? As pessoas confundem ser forte com... Exato. Né? Não é questão de ser forte ou ser fraco. Ali é uma questão de adaptação, né? E assim, e chega para todo mundo, hein? Para alguns chega mais rápido, para outros chega um pouquinho mais atrasado. Mas acaba chegando. Não é à toa que a gente vê superintendente visitando aqui depois de um tempo, gerente geral. Então, assim, não existe essa força. Na verdade, o que existem são circunstâncias da vida que um acaba pedindo água um pouquinho mais rápido que o outro, mas na verdade, hoje em dia, está todo mundo esgotado. Saiu essa semana passada o número de bancários afastados no ano passado pelo INSS por qualquer doença. Aí não é só doença relacionada ao trabalho, né? Mas é um número de 57%. É um número muito grande. 57% de uma categoria, que são mais de 400 mil pessoas, tiveram algum tipo de afastamento relacionado ao INSS. Exato. E assim, não tem que pensar, poxa, eu estou fraquejando. Não, muito pelo contrário. Tem que pedir ajuda, tem que fazer uma reflexão, tem que buscar soluções. E aí contar com o sindicato, né? Nós vamos dar todo o apoio para a pessoa realmente conseguir superar talvez uma fase ou até mesmo fazer uma decisão consciente, né? Poxa, se eu tiver que sair do banco, eu vou fazer naquilo na hora certa, numa hora consciente, numa hora que a minha situação financeira talvez me permita. Então, tudo a gente consegue aqui fazer um equilíbrio um pouquinho melhor. Não estamos falando que vamos solucionar os problemas, mas ajudar, né, Tonão? Nosso papel aqui é esse. É isso. São pessoas que são mais duronas na questão de aguentar certas coisas. Aí eu vou ter que falar um pouquinho. Tem muito sádico também no banco. Não é nem que o cara é mais durão, é que tem nego tem nego que é sádico e gosta de ver o circo pegar fogo e gosta de fazer maldade. E aí, para esses caras, o banco é um prato cheio. A gente precisa falar isso. É isso aí. Quem aqui não tem um gestor carrasco? O cara se delicia dando chicotada nas costas dos outros. Então, para esses caras, o banco é ótimo, né? Você pega o exemplo, como você falou, Pedro Guimarães, nossa, ele se deliciava. Ele botava pimenta na comida dos outros. Ele mandava o subordinado deitar e fazer flexão. Então, assim, para esses caras, nossa, trabalhar em banco é um prato cheio. Eu vou cobrar o dia inteiro, de manhã, de tarde, à noite. Como que esse cara não vai achar que o banco é bom? Para ele é uma delícia. Agora, quem está submetido a ele, esse sofre. Conseguir dormir de noite no travesseiro ali, deitar e conseguir limpar a sua consciência. Eu sou uma pessoa que eu absorvo. Eu não gosto de fazer coisas que eu não acho que tem a ver com propósito, que eu acho que não estão certas e ficar tranquila, né? Então, enfim... Falei tudo isso para dizer que estou mudando o rumo da minha carreira. Eu acho que pode encerrar aí, Alexandre. Aí quem quiser, nós vamos deixar o link aí. Mas é importante falar, né? Esse é o banco que a gente fez a denúncia para o Ministério Público. Que ela está evitando falar qual é. Talvez por medo de alguma coisa, mas é o Itaú. Se você for nos vídeos dela anterior, quando ela está motivada, aí ela fala qual é o banco, né? E aqui no caso... Pelo que aparentemente ela é um estágio, né? Ela nem estava efetivada como bancária. E aí entra o que a gente fala de desvio de função, né? Daquela expectativa, né? O Itaú, o que ele faz com o bancário estagiário? Ele paga um salário merreca, mas põe um monte de bônus de produtividade e a expectativa de você ser contratado como bancário, né? E aí isso vai seduzindo a pessoa, né? Então tem muita coisa errada nesse depoimento que eu achei extremamente ilustrativo, por isso eu resolvi fazer esse react contigo, Alexandre. Excelente, Tom. Bela iniciativa. A gente tem que conversar disso porque é sinal de alerta, né? As pessoas precisam realmente cuidar de si, verificar o que está acontecendo na saúde, o que está acontecendo no seu dia a dia. Ela deu algumas dicas ali. Poxa, tô com sono alterado. Não tá normal, né, pessoal? Poxa, tô me alimentando ou de maneira compulsiva, ou não estou conseguindo comer como eu comia antes. Então, assim, são vários sinais, vários indícios que o corpo está dando, que a mente não está legal, né? Que não está satisfazendo, que não está sendo bom.
E é uma pena, né? A gente poderia ter uma outra realidade se o banco tivesse uma outra função no país, mas não tem. Essa realidade é um vídeo do Itaú, mas serve para os outros bancos, né, Tonon? Não é uma coisa só do Itaú. A gente sabe que, provavelmente, se você pegar um estagiário do Santander, se você pegar um estagiário do Bradesco, vai falar uma rotina muito parecida. E se você pegar um estagiário do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, você vai ver que aquilo que ele se propôs a fazer no estágio não é nada daquilo que está acontecendo na prática, né? Isso é outra coisa também que uma hora a gente precisa sentar e conversar. Os estágios não são para auxiliar o banco a bater meta, muito pelo contrário. Você está iniciando uma pessoa no mundo do trabalho e ó a frustração que você está causando para esse novo ser humano aí. Então a gente fica triste. O que nos consola é que uma pessoa nova tem toda aí uma vida pela frente, né? Mas a gente sabe que tem gente aí que está no final da carreira e está passando aí pelo mesmo constrangimento, pela mesma frustração e humilhação. É isso aí, pessoal. Curta nossos vídeos, compartilhe. Estamos sempre na luta, galera.